Olá, povo de Deus, graça e paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesta feita, daremos continuidade a uma série de mensagens que temos desenvolvido e falando ainda acerca do que é o caráter, como se manifesta. Mas neste episódio, nós iremos aprender como avaliar o caráter. Haja vista que há, sem dúvida, uma necessidade imensa de podermos e termos que pautar a nossa vida. Por isso, precisamos aprender com Cristo e de Cristo, por meio de sua palavra, como nós devemos nos portar, como nós devemos caminhar, de maneira que eu comecei a desenvolver, como já disse, uma série de mensagens que vão fortalecer a nossa alma, alimentar o nosso homem interior, e, sobretudo, estruturar a nossa fé, a nossa vida, trabalhando, por conseguinte, o nosso caráter, e caráter de acordo com o caráter de Cristo, o caráter cristão. Nesta oportunidade, estudaremos acerca da necessidade que temos de fazer uma autoanálise de nós mesmos. E nós deveríamos sempre estarmos fazendo algumas perguntas que são de natureza e de fórum muito íntimo. Deveríamos parar para analisar a nossa vida, a nossa caminhada, o nosso ministério, a nossa vida como seres humanos, nossa vida como ser social e principalmente a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã. Aqui o enfoque será em torno da avaliação do caráter. Como poderemos avaliar o nosso caráter, a nossa vida, com base ou ainda à luz das Escrituras Sagradas? Em primeiro lugar, devemos fazer-nos algumas perguntas, e pelo menos eu encontro algumas delas que vão nos elucidar, que vão nos ajudar, que vão nos fazer com que nós nos aprimoremos como seres humanos, como pessoas e, como já disse, principalmente como cristãos. A maneira mais eficaz para fazer uma autoavaliação é perguntando a si mesmo e aos outros. Vejamos pelo menos algumas dessas perguntas que devemos e que precisamos fazer frequentemente ao nosso próprio caráter ou em relação à nossa própria vida. A primeira delas que devemos fazer, que devemos sempre estar nos perguntando, é a seguinte: número 1, qual é o meu conceito dos de fora da igreja? Qual é o meu conceito como pessoa, como cristão? Não para com os que estão dentro da igreja, mas nesse enfoque, em primeiro lugar, em relação àqueles que estão do lado de fora da igreja.
Será que nós estamos levando a sério o compromisso assumido com Cristo? Há uma palavra que tem tomado uma dimensão nas nossas igrejas e dentro de um contexto geral, das pessoas sempre estarem dizendo: nós precisamos estar envolvidos, nós precisamos estar inseridos. Só que a palavra envolvimento, ela é diferente da palavra comprometimento. Envolvido é aqueles que estão à parte, em volta, aqueles que estão acompanhando, olhando de fora. Mas a palavra compromisso é aqueles que estão dentro, que assumem uma responsabilidade, aqueles que assumem um compromisso, a ponto de abnegar, renunciar às suas próprias vidas para alcançar o objetivo ou o propósito definido. Então, precisamos compreender, ainda neste primeiro ponto, que devemos nos autoavaliar e perguntarmos-nos: qual é o meu conceito diante da igreja? Qual é o meu conceito, principalmente diante das pessoas que estão do lado de fora da igreja? Será que eu tenho assumido um compromisso com Cristo, com um testemunho de vida, ou somente eu estou envolvido, faço parte da multidão? Por isso que a Bíblia diz, no Evangelho segundo o registro de Mateus, capítulo de número 5 e verso 14, Evangelho de Mateus, capítulo 5 e verso 14, vós sois a luz do mundo, disse Jesus. Não se pode esconder uma candeia edificada sobre o monte. Não se pode esconder uma luminosidade, uma luz, colocar escondida sobre o monte, ou ainda debaixo de algo, de alguma coisa. Não. O texto que Jesus ora fala aqui é justamente exemplificando que a luz não tem como se esconder, ainda que se coloque debaixo do alqueire, ou ainda que se coloque sobre algum lugar, sempre ela vai ser o diferencial. E ele usa o exemplo da luz, usa o exemplo da cidade edificada sobre os altos montes. Não tem como esconder a luz, não tem como esconder aquilo que é evidente. Por isso que Jesus nos exorta, logo de início, neste primeiro ponto, cujo qual devemos nos perguntar sempre: qual é o meu conceito diante dos de fora da igreja? Eu tenho sido a luz deste mundo? Eu tenho tido e assumido um compromisso com Jesus? A Bíblia também diz, em 1 Timóteo, a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, epístola pastoral, no capítulo 3 e versículo de número 7, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Convém
que se tenha bom testemunho nos que estão do lado de fora. Mas, em segundo lugar, qual é a pergunta que nós devemos fazer? Para avaliar o nosso caráter, a nossa conduta, a nossa vida, precisamos, meus queridos irmãos e irmãs, entender que a caminhada cristã, ela é acompanhada de responsabilidade. A caminhada cristã, a vida da fé, implica em comprometimento, em compromisso, em aliança, em pacto, pacto de fidelidade, pacto de renúncia, aliança de comprometimento com Cristo e com a sua palavra, isto é, com o seu evangelho. Infelizmente, há muitos que estão envolvidos na obra, no reino de Deus, mas ainda não se comprometeram realmente com Jesus Cristo. Urge a necessidade de pararmos para nos autoavaliarmos e ponderarmos estas questões que são de suma importância para a nossa vida cristã, para a nossa fé e também para que possamos alcançar os outros. Por isso, precisamos ainda fazer uma segunda pergunta, como avaliação ou análise do nosso caráter. Qual é o conceito que eu tenho diante da igreja? Qual é o meu conceito diante dos irmãos da igreja, diante do corpo de Cristo? Permita-me dizer-lhes que eu não estou dizendo que temos que ser perfeitos, mas estou afirmando que nós precisamos buscar um aprimoramento, um aperfeiçoamento, um lapidar do nosso caráter, um amoldurar-se nos moldes da palavra de Cristo Jesus, que a nossa vida esteja sendo modelada por meio da palavra de Cristo, do evangelho salvífico da graça de Deus. Por isso devemos fazer esta segunda pergunta: qual é o meu conceito diante da igreja? Como a igreja nos vê? Como a igreja nos conhece? Como já disse e afirmo uma vez mais, não somos perfeitos, mas precisamos compreender a responsabilidade que temos como servos de Deus, como filhos de Deus, como cristãos que somos e professamos, sim, esta fé salvífica, poderosa, transformadora de Cristo e em Cristo. Por isso, urge essa necessidade de nos autoavaliarmos e colocarmos a nossa vida todos os dias, todo o tempo, todo instante, diante da palavra de Deus, para que pelo crivo da palavra nós possamos ser aperfeiçoados, tratados e, consequentemente, transformados dia após dia à imagem do Cristo e de Cristo. Por isso, eu quero utilizar também um exemplo da palavra de Deus, de Atos capítulo 16, Atos do Espírito Santo, ou Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16 e versículo de número 1 e 2. E chegando-se a Derbe e a Listra, eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma mulher judia que era crente, mas de pai grego. E o verso 2 está registrado assim: do qual
davam bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Este texto está falando da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, quando tomou junto consigo a Silas para que pudesse então desenvolver o trabalho ministerial. Mas chegando em Derbe e Listra, encontraram uma devota, uma piedosa mulher de Deus, que era judia, ainda que fosse casada com um homem de cultura e linha grega, também, juntamente com o seu filho, chamado Timóteo, davam bom testemunho aos irmãos, à igreja, aos que estavam dentro, mas também aos que estavam fora. É muito importante nós pararmos para analisar, à luz da palavra de Deus, a nossa vida e buscarmos todos os dias este aperfeiçoamento, este lapidar do Espírito de Deus. Urge, nesses últimos dias, tempos tempestuosos que vivemos, a necessidade de termos o caráter de Cristo, de termos uma vida alicerçada e moldada na palavra de Deus. Mas em terceiro lugar, ainda devemos fazer-nos uma terceira pergunta, para que essa avaliação do caráter possa então ser feita e, consequentemente, cada um de nós, então poderemos estarmos sendo tratados e estaremos aptos para toda a boa obra. E certamente com isso glorificaremos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a terceira pergunta é: qual é o meu conceito diante da minha família? O que a minha família pensa? O que a minha família diz? O que os da minha casa falam a respeito da minha vida, da minha fé, da minha conduta, do meu testemunho? Isto é muito sério, meus irmãos. Isso me faz tremer e temer. Eu tenho aprendido na caminhada, não obstante a tantas lutas e sofrimentos, intempéries e situações que tive que enfrentar e travar, de maneira que, por vezes, eu cheguei a falar com Deus, a olhar para mim mesmo e dizer: se eu não estiver em condições, eu prefiro primeiro aprender, eu prefiro primeiro ser tratado, eu primeiro prefiro ser trabalhado por Deus, porque eu não posso estar apto a desenvolver nada se a minha vida não estiver pautada na palavra de Deus. E por algum tempo eu preferi me reservar para que então eu pudesse cultivar uma vida mais profunda, de maior intensidade com Deus, de mais aprofundamento com o Espírito Santo, para que a palavra de Deus realmente flua e viesse a fluir na minha vida. Muitas vezes, na caminhada da fé, você, minha irmã, meu irmão, ministro e ministra de Deus, que por vezes, dentro do labor da obra de Deus, não consegue parar, não consegue dar um tempo para você mesmo, para que possa fazer, então, uma autoanálise, para buscar um tratamento. Haja vista que é por isso que há tantos líderes enfermos da alma, enfermos espiritualmente, pessoas
que estão presidindo, conduzindo rebanhos, mas que precisam também serem curadas, tratadas, passar e parar para se autoanalisar e avaliar. Quando eu fiz isso, e isto tenho feito cotidianamente, eu louvo o nome do Senhor, que tem me dado condições de poder proclamar o Evangelho de Cristo no poder do Espírito. Como disse o apóstolo Paulo, não venho até vós com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas principalmente no poder e na unção do Espírito Santo. Isto é, com vida com Deus, vida de renúncia, vida que reconhece suas deficiências e debilidades e coloca todas estas coisas aos pés do Salvador. Por isso devemos fazer-nos esta terceira pergunta: qual é o nosso conceito diante da igreja? A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo de número 5 e verso 8, que não só temos que ter uma autoavaliação e fazê-la diante das pessoas que estão do lado de fora, diante do conceito e da ideia que a igreja tem ao nosso respeito, mas principalmente, como diz aqui na primeira epístola ou carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5 e verso 8, o que a nossa família fala ao nosso respeito, o que as pessoas de dentro da nossa casa falam a nosso respeito. E para elucidar isso, este texto de Timóteo nos fala assim quando Paulo escreve a Timóteo: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Quantas pessoas estão querendo viver uma vida cristã, mas sem um testemunho, primeiramente, dentro de sua própria casa. É importante ressaltar também que a família precisa ver Deus em nós. A família precisa dar bom testemunho ao meu respeito, ainda que não sejam cristãos, ainda que não sejam pessoas que comunguem da nossa fé, mas eles precisam reconhecer Cristo nas nossas vidas. Por isso, os meus pais precisam perceber Jesus em nós. A minha parentela precisa ver Jesus Cristo em nós. Precisam ver que nós vivemos uma vida realmente de salvos. Não somente uma vida de pessoas que se dizem cristãs, que se dizem servos e filhos de Deus, mas uma vida que muito mais do que as palavras é aquilo que nós vivenciamos, principalmente dentro de nossa própria casa, isto é, dentro de nossa família. Mas uma quarta pergunta deve ser feita para esta avaliação de caráter: qual o meu conceito diante do meu líder? Do meu líder no sentido total da palavra. Tenho sido um funcionário disciplinado na empresa? Coloco excelência em tudo o que eu faço? Faço sempre além do que me pedem? Qual é o conceito que as pessoas têm, em particular os líderes, a empresa em que o senhor ou a senhora possa trabalhar? Será que somos exemplos de profissionais nas empresas? Será que somos exemplos de cristãos?
quando nos é confiado uma responsabilidade, a fazemos, a desempenhamos com excelência? Ou será que somos cristãos somente em casa e na igreja, mas no trabalho somos relapsos? Quantas pessoas estão perdendo muitas almas por causa ou em virtude de atitudes que acabam delineando, mostrando o seu caráter? Por isso a necessidade desta palavra, para que alinhemos a nossa vida, não só no aspecto social, não só no aspecto profissional, mas principalmente no aspecto eclesiástico e espiritual, familiar. Qual é o meu conceito diante dos meus companheiros de trabalho? No convívio diário com os meus companheiros, será que eles conseguem ver Cristo em mim? Trato todos com respeito, com educação, com cortesia? Tenho procurado ser uma pessoa agradável? Tenho buscado em ser leal com os meus companheiros de trabalho? Ou, perdoe minha colocação, mas será que quando chega no ambiente de trabalho, chega um cristão azedo, amargurado, para mostrar uma aparente religiosidade e santidade? Santidade não é cara feia, querido. Santidade não é ficar fechado, sisudo. Santidade é demonstrada através do nosso caráter cristão, no tratar com respeito às pessoas, em poder lidar com todos com amor, com cortesia, com cuidado, com zelo, com carinho. Cristo era o ser mais sociável, foi um exemplo de sociólogo. Se teve um ser humano, como homem, mais sociável, se chama Jesus Cristo. Ele entrava em todo lugar, ele ia em toda parte, mas salvo, é importante compreender, ele tinha sempre um propósito. Não quero dizer com isto que você tem que se assentar à roda dos escarnecedores, que você tem que estar junto, convivendo, comungando da vida de pecadores no que tange à prática do pecado. Mas eu faço de minhas palavras o que o salmista disse no Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E serás como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas nem murcham e nem caem, e tudo quanto fizer prosperará, será bem-sucedido. Então, urge a necessidade de pautarmos a nossa vida na palavra de Deus e nos autoavaliarmos, para que então possamos conduzir pessoas a Cristo, conduzir os que estão do lado de fora, ser exemplos para os que estão dentro da igreja e ser exemplo principalmente para os nossos familiares. Mas há uma outra pergunta que nós também devemos fazer. Qual é o meu conceito diante do meu cônjuge? Depois de Deus, quem mais nos conhece é o nosso cônjuge. É muito bom quando a esposa
pode dizer do marido o que a esposa do discípulo de Eliseu disse no capítulo de número 4 do livro de 2 Reis, versículo de número 1. Ela, falando com o profeta Eliseu, ela afirma em alto e bom tom que o seu esposo, o seu marido, era servo de Deus e temia ao Senhor. O homem já tinha partido, já tinha morrido, mas deixou um testemunho vivo, de maneira que a mulher ressalta, faz essa ressalva diante do profeta Eliseu, dizendo: o teu servo morreu, mas ele servia ao Senhor e temia a Deus. Será que o seu cônjuge pode dizer o mesmo de você? O teu servo, a tua serva, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, é um jovem de Deus, é uma pessoa de Deus. Será que os nossos cônjuges vão poder dar esse testemunho de nós? Pois não tem pessoa melhor para nos conhecer do que os nossos próprios cônjuges. Mas também para a avaliação, aperfeiçoamento e aprimoramento da nossa vida, deve ser feito também uma outra pergunta: qual é o meu conceito diante do diabo? Meu conceito diante do maligno? Sim. Você sabia que o inimigo sabe exatamente quem serve a Deus e quem não serve? Quem é de Deus e quem não é? Quem anda com Deus e quem não anda? Exemplo disto está no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo de número 11. Diz assim a Bíblia Sagrada, Atos capítulo 19 e verso de número 11. E depois que Paulo estava fazendo maravilhas extraordinárias pelo poder de Deus, de sorte que até os lenços e aventais que se levavam do seu corpo aos enfermos eram curados e os endemoniados eram libertos. Verso de número 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno e se apoderando de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Meus queridos e queridas irmãs, eu temo a Deus, eu tremo diante de Deus, pois quando nós desenvolvermos e estivermos desenvolvendo a obra de Deus, que nós não venhamos a ficar em falta, mas não somente a obra de Deus, mas principalmente vivendo na caminhada da fé, a vida cristã. Por isso a necessidade
de termos um caráter de acordo com o caráter de Cristo. Por isso a necessidade de andarmos e buscarmos todos os dias um aperfeiçoamento, um aprimoramento do nosso caráter, da nossa fé. Por isso, meus amados irmãos, todos precisamos parar para refletir que também o diabo sabe quem é quem. Por isso, aqueles homens, 7 filhos de Seva, tentaram expulsar, exorcizar um homem endemoniado, mas não conseguiram, porque o diabo disse, os demônios disseram: a Jesus eu conheço, a Paulo também, mas e a vós, quem sois? Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dirija, de maneira que possamos nutrir, viver uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida de temor, uma vida de tremor diante de Deus e também diante dos homens, para que o nosso arqui-inimigo não tenha no que nos atacar, não tenha do que nos envergonhar. Quantos estão sendo envergonhados pelo inimigo? E eu digo como que experiência própria, quantas situações. Por isso a necessidade de pautarmos o nosso caráter de acordo com o caráter de Cristo e voltarmos ao ponto de equilíbrio, que é Cristo, que é a sua palavra. Eu quero também ainda ressaltar uma outra pergunta que devemos fazer, e com isso já me preparo para concluir esta reflexão, este terceiro episódio da nossa palavra, da nossa palestra, falando e dizendo e aprendendo acerca do que é caráter cristão. Uma outra pergunta que devemos fazer: qual é o meu conceito diante de Deus? Se o diabo sabe quem é quem serve a Deus e quem não serve, o que Deus diria a respeito de cada um de nós? Eu gostaria que você parasse para refletir, e refletir pensando no livro de Jó, capítulo de número 1, versículo 8. Deus dá testemunho de Jó para Satanás. Se houvesse outro encontro entre Deus e Satanás, desta vez para falar sobre a minha vida e sobre a sua vida, o que Deus diria ou poderia falar para o nosso adversário? O que Deus falaria para Satanás, ao meu e ao seu respeito? Eu gostaria que você, neste momento de contrição, parasse para analisar, parasse para ponderar e fizesse estas perguntas que são de suma importância para que cada um de nós possamos trabalhar o nosso caráter, a nossa vida cristã e, consequentemente, também alcançarmos uma vida de vitória e de triunfo diante do reino de Deus e diante do reino dos homens. Por isso eu concluo essa palavra dizendo-lhes que é importante parar, dar um tempo para você se autoavaliar, avaliar a sua conduta, avaliar o seu caráter, no que diz respeito às pessoas que estão do lado de fora. Também parar para analisar e avaliar no que diz respeito à sua conduta e caráter nas pessoas e em relação às pessoas que estão dentro da igreja. Também
parar para avaliar acerca e a respeito da nossa conduta, do nosso caráter, diante da nossa casa, da nossa família. Precisamos também ponderar e analisar e avaliar qual tem sido o nosso conceito de cristãos diante da sociedade, dos lugares aonde estamos inseridos. Qual tem sido o meu conceito diante da sociedade? E ainda para concluir, qual é o meu conceito diante daqueles que estão mais próximos da minha vida ou de mim? Qual é o meu conceito, o conceito que eu tenho diante do meu cônjuge? E em último lugar, como conclusão, qual é o meu conceito diante do diabo? O que o diabo diz a meu respeito? Se eu sou servo de Deus ou se eu sou um enganador? Se eu estou com a minha vida no altar, como aconteceu com os filhos de Cefa, quando tentando expulsar os espíritos malignos daquele homem, tomaram uma surra, foram envergonhados, porque não tinham vida com Jesus. De maneira que os demônios expressaram: Paulo eu conheço, a Jesus também, mas vós, quem sois? E em último lugar, qual é o conceito de Deus ao nosso respeito? Deus deu testemunho de Jó para Satanás, quando disse: viste o meu servo Jó, homem fiel, íntegro, temente a Deus, justo e que se desvia do mal. Que Deus, pelo seu Espírito, nos ajude, nos encoraje, nos levante, nos desperte, para que possamos pautar a nossa vida através também destas avaliações bíblicas, para que então possamos viver uma vida de vitória, de triunfo, para que possamos assim testemunharmos do poder de Cristo, como diz Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e verso de número 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Fique com esta palavra, reflita quanto e sobre tudo isto, e viva o melhor tempo de Deus na sua vida, no seu ministério.